Seja bem-vindo a mais uma celebração da Batista Vila Formosa, em especial nessa noite, mais uma quarta de estudo. Tenho certeza que nós vamos aprender um pouco mais da Palavra do Senhor, ter um conhecimento da Bíblia Sagrada. Compartilhe, convide os amigos, continue conectado. Nós vamos ter o estudo, vamos ter uma parte musical de louvores, depois eu retorno para fazer as nossas comunicações. Não se esqueça, continue conectado na Batista Vila Formosa. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, nunca irá deixar seus filhos. O Deus Consolador, você que quando estamos fracos, nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor.
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sejam muito bem-vindos à Batista Vila Formosa. Eu sou o pastor Gabriel Porto e hoje nós faremos o estudo de encerramento dessa série de estudos que nós tivemos aí nos últimos meses,
onde nós vimos livro por livro, tanto do Antigo quanto depois do Novo Testamento. Vimos também toda a cronologia bíblica do Antigo Testamento, ali desde a criação, passando por todo o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, ali por todo o primeiro século. E hoje nós vamos concluir com a última categoria de livros do Novo Testamento. É a categoria de livros proféticos, que na verdade só tem um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Né? Ao contrário do Antigo Testamento, que tinha vários livros proféticos, o Novo Testamento só tem um, que é o livro de Apocalipse. Ele foi escrito por volta de 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João. Então, como eu expliquei no estudo da semana passada, João, ele depois ali, quando começa a guerra judaico-romana, ele foge, vai morar ali na região da Ásia Menor e ali vive por algumas décadas. E até que entra um novo imperador ali, assume o poder em Roma, e ele manda que João fosse preso, e João é preso e levado para uma ilha que serviu como prisão ali para o Império Romano, para pessoas que eles queriam esquecer, deixar abandonadas ali, chamada de Pátimos. E quando João estava ali preso na ilha de Pátimos, é que ele escreve esse livro de Apocalipse. Na verdade, esse livro não partiu dele a iniciativa de escrever um livro, mas o próprio Senhor Jesus aparece a ele, fala que lhe daria uma visão ou uma série de visões e que ele deveria registrar tudo o que ele viu em textos, em livros, e depois mandar isso às 7 igrejas da Ásia Menor, que era a região que ele liderava ali antes de ter sido preso. E assim começa o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse é a transliteração do grego, Apocalipsis, que significa revelação. Então, em algumas línguas até o livro de Apocalipse é chamado de livro da revelação de João. Por exemplo, em inglês, traduzido literalmente, o nome do livro seria esse. É importante nós entendermos isso porque normalmente as pessoas associam Apocalipse com o fim do mundo. E a palavra em si não tem nada a ver com isso. Apocalipse significa revelação. Revelar é você colocar na luz aquilo que estava escondido no escuro antes. Essa é a ideia de revelar, trazer à luz para que todos possam ver aquilo que antes estava escondido. Tá? Existem várias formas de interpretar o livro de Apocalipse. Existe a forma futurista clássica, existe a cíclica, que os amilenistas usam, que é mais alegórica. Existe também a forma histórica, a forma mística. Eu sempre fui mais pela linha futurista, apesar de que todas as interpretações elas têm algo de bom a poder ser aproveitado. E eu, a partir desses estudos, como a minha área de especialização é a escatologia e principalmente o estudo do Apocalipse, eu desenvolvi uma forma de entender e interpretar o livro de Apocalipse que mescla um pouco de cada uma dessas formas de interpretar. E eu coloquei essa maneira de interpretar um livro de Apocalipse no capítulo 12 do meu livro Manual Prático de Escatologia. Lá vocês poderão encontrar essa forma de interpretar o Apocalipse de forma mais detalhada, que eu vou colocar aqui para vocês de uma forma bem mais básica, mais superficial por conta do tempo. Então, primeiro, João, no capítulo 1, começa a introdução, explicando que ele estava preso na ilha de Patmos, que Jesus apareceu para ele, lhe deu uma revelação e que disse para ele que ele deveria escrever tudo o que Jesus estava mostrando para ele num livro. Né? E aí, aqui nós já temos um versículo interessante, capítulo 1, verso 19, Jesus diz assim para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão depois destas. Né? Então aqui o próprio Jesus, ele já afirma que essa revelação que ele dará para João se dividirá em 2 partes. A primeira são as coisas que são, ou seja, as coisas do tempo presente, daquele tempo em que ele estava vivendo e até de toda a era da igreja, de uma forma mais expandida.
E depois disso viria a revelação propriamente do tempo do fim, dos eventos futuros, as coisas que ocorrerão depois destas. E aí, ele nos capítulos 2 e 3, começa a descrever 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Por que apenas essas 7 igrejas e exatamente nessa ordem que é colocado aqui? Eu explico no meu livro que essas 7 igrejas, elas simbolizam historicamente os 7 períodos que a igreja cristã viveu sob a terra e está vivendo ainda, desde a igreja primitiva até o fim dos tempos. Então, cada uma dessas 7 igrejas, ela tipologicamente representa um período da igreja cristã na Terra. É lógico que essas 7 igrejas são históricas, literais e realmente existiram e tinham os problemas e as características apontadas aqui nesses capítulos 2 e 3. Mas, tipologicamente, num segundo nível de interpretação, elas também se aplicam aos 7 períodos da igreja cristã sobre a terra. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja preocupada muito com doutrina, mas que estava esquecendo do amor pelas vidas, corresponde à igreja do primeiro século. Depois, Esmirna, uma igreja muito perseguida, com muitos mártires, muitas pessoas morrendo, sofrendo muita perseguição, corresponde ali ao período do século II ao início do século IV, onde a igreja foi bem perseguida. Depois temos a carta de Tiatira, ela corresponde ao início da ascensão do catolicismo romano, onde a igreja cristã se une, se funde ao Estado romano. Então, Jesus disse que ela estava começando a se contaminar com imoralidade, com idolatria. Depois temos Sardes, que corresponde, aliás, eu pulei uma, desculpa. Pérgamo equivale à ascensão do Império Romano, que é essa que eu acabei de falar. Depois nós temos Tiatira, que equivale à igreja medieval, a igreja católica medieval, buscando salvação por meio de boas obras, muito grande, robusta, mas com pouca espiritualidade e profundamente contaminada com idolatria, com imoralidade. Depois nós chegamos à igreja de Sardes, que corresponde à igreja da Reforma, o período da Reforma, uma igreja que Jesus diz que ela tem fama de viva, mas que na verdade ainda está morta porque suas obras ainda não são perfeitas. Então, corresponde a esse período de os reformadores vendiam essa ideia de estar retornando ao evangelho puro da igreja primitiva, quando na verdade ainda carregavam vários resquícios do catolicismo romano. E depois nós temos a igreja de Filadélfia, uma igreja que não teve repreensão, teve só elogios. Essa igreja corresponde à igreja do período do avivamento missionário, que começa ali mais ou menos por volta do século XVIII em diante. Uma igreja que Jesus fala que colocou para ela uma porta aberta que ninguém pode fechar. É o período em que o avivamento missionário expandiu a pregação do evangelho para todo mundo e muitos países foram evangelizados, inclusive o nosso aqui, o Brasil, evangelizado nesse período. Depois nós chegamos na igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, ou seja, mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. É a igreja apóstata do período tribulacional. Ela já se mostra em nossos dias, nós já estamos numa transição de Filadélfia para Laodiceia. E o período pleno de Laodiceia, dessa igreja apóstata, que Jesus vai chamar de a prostituta, porque ela ensina um evangelho prostituído, contaminado. Ela terá o seu auge, o seu pico no período tribulacional. Então você depois poderá ver com mais detalhes. Depois que esse estudo tiver sido publicado, vou colocar um link também para um outro vídeo ali nos comentários, para que você possa assistir também o estudo mais aprofundado do livro de Apocalipse. Então nós chegamos no capítulo 4. Capítulo 4, ele começa com uma visão do céu, mas olha como ele começa dizendo: depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Isso se conecta diretamente com o que Jesus tinha falado no capítulo 1, verso 19. Lembra do que Jesus disse?
te revelarei sobre as coisas do tempo presente e depois das coisas que hão de vir depois destas. Então esse versículo aqui é um divisor. Ele está dizendo, nesse momento já acabou a revelação para a era presente e nós começamos agora a revelação dos eventos do tempo do fim, da era futura. E então João é arrebatado aos céus. Aqui, pela sua ótica individual, lógico que João, sendo um dos membros da Igreja de Cristo, já falecidos, ele será um dos que irá ressuscitar e será arrebatado junto do Senhor quando ocorrer o arrebatamento. Então João, pela sua ótica individual, ele descreve como é a experiência do arrebatamento, como se ele tivesse podido vivenciar isso por antecipação, para poder escrever e relatar isso no livro do Apocalipse. Então, esse arrebatamento de João para o céu, na verdade, ele simboliza o arrebatamento da igreja, quando o próprio Jesus irá arrebatar a sua igreja e levar para o céu. E nos capítulos 4 e 5, a igreja já aparece lá no céu, glorificada, com vestes brancas, justificada, e perceba que a tribulação ainda não começou, porque é dado a Jesus um livro com 7 selos, ele pega, na verdade, porque ele é o único digno de abrir esses selos, e quando esse primeiro selo é aberto que vai começar o período tribulacional. Mas antes disso, a igreja já está no céu com Cristo. Isso também é mais uma evidência de que o arrebatamento será antes da tribulação. Então, no capítulo 6, começam a ser abertos os 7 selos. E aqui, nesse modelo de interpretação que eu elaborei e estruturei ele no meu livro, você entenderá que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, cada um desses ciclos corresponde e preenche todos os 7 anos de tribulação. A diferença é que eles são vistos por grupos diferentes. Os 7 selos são todo o período tribulacional pelo ponto de vista da Igreja de Cristo que foi arrebatada, está do céu vendo esses eventos se concretizarem. Depois, nas 7 trombetas, também é novamente todos os 7 anos de tribulação, mas do ponto de vista de Israel. E por último, as 7 taças será uma terceira vez uma recapitulação de todos os 7 anos de tribulação, mas dessa vez pelo ponto de vista dos gentios ímpios, que seguirão o anticristo, seguirão a besta, se tornarão adoradores dele, farão parte de seu governo, de seu império. Essa é a forma mais completa, mais coerente de poder entender o livro de Apocalipse, principalmente nesses 3 ciclos dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas vamos prosseguindo. Então, no capítulo 6, nós temos os 7 selos sendo abertos. O primeiro selo corresponde ao anticristo, depois nós temos que é o cavaleiro de cavalo branco dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois com ele vem guerra, vem morte, vem fome, vem essa destruição. No 5º selo são vistos os mártires da tribulação, já mortos ali no paraíso, aguardando o final da tribulação para que Jesus Cristo possa ressuscitá-los e juntá-los eles à igreja. No 6º selo, o 6º julgamento de cada um desses, tanto selos, trombetas e taças, eles sempre são representações do clímax do juízo divino. Meteoros caindo sobre a terra, o Jordão se abrindo, o Eufrates se abrindo. Fala também da preparação para a guerra do Armagedon, que será a maior guerra de toda a história. Então, no capítulo 7, são apresentados um novo grupo. O foco começa a sair do ponto de vista da igreja e começa a entrar no ponto de vista de Israel. Então, o capítulo 7 é um capítulo de transição, onde nós já começamos a ver o ponto de vista de Israel, onde são selados os 144 mil homens, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, completando os 144 mil. Eles estarão espalhados por todo o mundo e serão os pregadores do evangelho do reino durante esses 7 anos de tribulação. E depois nós vemos ainda no capítulo 7 o encerramento da tribulação com o 7º selo.
onde fala que houve meia hora de silêncio no céu, que é a preparação dessa comitiva celeste para o Senhor Jesus voltar para a terra. Também mostra ali a ressurreição dos mártires da tribulação, quando mostra, João pergunta, quem são estes e de onde vieram essa multidão de vestes brancas? E ele fala, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ali nós já temos o final do período tribulacional, mas do ponto de vista da igreja que foi arrebatada, está do céu vendo esses eventos. No capítulo 8, nós já entramos para o ponto de vista de Israel, começando com as 7 trombetas. Perceba que tanto as trombetas como as taças, na verdade, eles são os mesmos julgamentos. Cada julgamento de uma trombeta tem o seu paralelo, o seu equivalente em uma taça, não exatamente na mesma ordem. A diferença principal é que nos julgamentos das trombetas, a intensidade do julgamento é limitada em 1/3. Já no das taças, ele é 100%, ele é a intensidade máxima. Por que essa distinção? Porque quando se fala das trombetas, é o nível em que o julgamento afetará o povo de Israel. Então Deus, pela sua misericórdia, vai colocar que eles sejam afetados em apenas 1/3. Então, por exemplo, 1/3 da vegetação e dos alimentos destruídos, 1/3 da água potável se torna venenosa e assim por diante. Já com os seguidores da besta, do anticristo, lá nos julgamentos das taças, Deus ele tem só uma palavra para eles, manifestação da sua ira. E por isso, nos julgamentos das taças, a intensidade é 100%, é tudo máximo, sem nenhuma misericórdia, porque estes são os que decidiram seguir o anticristo, receber a sua marca, adorá-lo como o único Deus e se tornar parte do império dele. Mas vamos prosseguindo. Nos capítulos 8 e 9 são relatados os julgamentos das trombetas. No capítulo 10 nós temos aquela passagem do anjo e o livro, em que um anjo dá um rolinho de um escrito para João e diga coma, né? E ele come e nos seus lábios isso é doce como mel, mas o seu estômago foi amargo, mostrando ali de uma forma metafórica a pregação do evangelho, de que nos lábios ela é uma mensagem doce, mas aquele que a recebe também passará por momentos de sofrimento, de angústia. Não só o que recebe, mas também o que o prega, né? E no capítulo 11 em diante, nós entramos numa série que eu chamo de inserções paralelas. Dentro da série das trombetas, Deus quer tratar vários eventos relacionados ao povo de Israel. Então, no capítulo 11, ele fala das 2 testemunhas, que são 2 profetas que irão vir a esse mundo ou retornar a esse mundo, que é a forma que eu entendo. Eu entendo ali ser Moisés e Elias retornando a esse mundo por uma providência de Deus para pregar o evangelho à nação de Israel. Né? E eles pregarão por 3 anos e meio, serão mortos, depois de 3 dias ressuscitarão à vista de todos e serão arrebatados. Depois, no capítulo 12, se fala de alguns eventos importantes que ocorreram na história que estão culminando ali no período tribulacional. Fala primeiro dessa guerra que houve no céu entre Miguel Arcanjo e os seus anjos contra Satanás, que é o dragão, e os seus anjos também, que são os demônios. Fala ali do nascimento de Cristo, né, que nasceu por meio da mulher ali, que simboliza a nação de Israel. Depois foi arrebatado aos céus, que é a ascensão de Cristo. Depois fala que o diabo, o dragão, ele se volta para perseguir a descendência da mulher, que são os cristãos, a igreja, né, aqueles que seguem a Cristo, que se converteram a Cristo durante o período tribulacional, né, e assim ele vai descrevendo esses vários eventos no capítulo 12. Já no capítulo 13, ele fala de 2 bestas, ou seja, 2 feras, 2 animais terríveis, que são, a primeira é a besta do mar, que simboliza o anticristo e o seu falso império mundial, o seu governo, essa nova ordem mundial que já está se estabelecendo. E logo na sequência vem a besta da terra, que é o falso profeta liderando o seu império religioso. E ele levará o mundo a adorar o anticristo e seguir o seu império, adorar a sua imagem, receber a sua marca.
Então, esses dois homens trabalharão em conjunto, o anticristo como líder político e o falso profeta como o líder religioso, que junto com Satanás, que é o dragão, faz essa tríade demoníaca, tentando imitar a trindade divina, nesse governo ímpio do anticristo durante o período tribulacional. Até que no capítulo 14, nós vemos novamente os 144.000 aparecendo, já com a sua missão cumprida, de ter pregado o evangelho, todos já lá no Monte Sião, que fica ali em Jerusalém, e eles vendo Jesus descer, Jesus voltar, e o recebendo como Messias, como Rei dos Reis, como Rei de Israel. Então, Jesus na sua primeira vinda fez uma entrada triunfal, descrita ali em Mateus 21, humilde, montado ali no lombo de um jumentinho. Mas, no fim dos tempos, ele fará a sua verdadeira entrada triunfal, gloriosa, em que todo o olho verá, e aqueles convertidos de Israel o receberão como o Rei dos Reis e darão boas-vindas a ele. E isso é o que nós vemos registrado ali no capítulo 14. Depois, nos capítulos 15 e 16, começam o julgamento das taças, que eu já expliquei. Eles são os mesmos julgamentos das trombetas, mas as trombetas simbolizam o que vai afetar para Israel, que é só 1/3, já as taças simbolizam a proporção que irá afetar os gentios ímpios, os seguidores da besta, que é uma intensidade máxima de 100%. O texto diz, as taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura, intensidade máxima. E isso ocorre nos capítulos 15 e 16. No capítulo 17, o texto começa a falar da mulher montada na besta, a prostituta, que simboliza a falsa religião mundial. E a besta é o império político, o império econômico do anticristo. Então ela nos dá a entender que a falsa religião mundial vai de alguma forma usar esse império do anticristo e se beneficiar por meio dele. Mas depois ocorre o contrário. Ela é derrubada e destruída, e o império político do anticristo, esse falso governo mundial, é que usa a Babilônia, a prostituta, a falsa religião mundial para se beneficiar e acaba destruindo ela com isso. Na sequência do capítulo 18, nós vemos a queda da Babilônia política, da Babilônia comercial, que é esse império, esse governo mundial que estará sendo estabelecido. Por que isso? Porque no capítulo seguinte, o capítulo 19, é o momento em que Jesus já está voltando. Então perceba que no capítulo 7 foi descrita a volta de Cristo pela ótica da igreja que já tinha sido arrebatada, estava do céu vendo esses eventos. No capítulo 14 nós vemos a volta de Cristo como o anjo forte, como é descrito ali, que é o ponto de vista dos judeus que se converteram, estão ali sobrevivendo à tribulação. E agora no capítulo 19, nós vemos a volta de Cristo pela ótica dos gentios ímpios, aqueles que estarão adorando a besta, receberam a sua marca, fazendo parte de seu império. E para estes, Jesus volta como um vingador, como um general de guerra, como um destruidor, os seus olhos sendo como fogo, a espada de 2 gumes saindo de sua boca, que é o poder da palavra de Deus em ação. E assim por diante, os seus pés como bronze, como é relatado lá no começo. E esse Jesus Todo-Poderoso, Deus Vingador, é que virá para destruir o império do anticristo, destruir os seus seguidores, o texto diz que ele que com o sopro de sua boca, ele destrói todo o exército do anticristo e conclama as aves para que venham devorar os cadáveres destes soldados, desses homens, para que sobrem só os ossos. E assim ele acaba com essa guerra do Armagedon. Mais detalhes a respeito da guerra do Armagedon e o paralelismo com várias profecias do Antigo Testamento, como Zacarias 14, por exemplo, você aprenderá nesse estudo mais completo do link que eu vou deixar à disposição de vocês aqui nos comentários. E então Jesus volta, destrói o exército do anticristo, lança anticristo e falso profeta no lago de fogo, de onde jamais sairão, e prende Satanás num abismo por 1000 anos. Então no capítulo 20
começa o milênio. Todos os mártires da tribulação, os que morreram durante a tribulação, são ressuscitados para experimentar o milênio junto com os sobreviventes da tribulação. E os sobreviventes são julgados. Apenas os crentes, os que creram em Cristo, poderão entrar no milênio. Os perdidos sofrerão morte física e perdição eterna. E também ressuscitarão junto com esses mártires os santos do Antigo Testamento, para que possam cumprir essa promessa de Deus de que eles experimentariam o reino de Deus sobre a terra. E assim todo esse grupo de salvos, de redimidos, adentrará o milênio numa terra transformada, totalmente restaurada, onde a Bíblia diz que leão e cordeiro pastarão juntos, ou seja, todos os animais voltarão a ser herbívoros e pacíficos, não haverá mais nenhum tipo de morte nem violência por 1000 anos, com Cristo reinando com o seu trono em Jerusalém, reinando não só como rei de Israel, mas como rei de toda a terra. Mas ainda não é o fim. Após os 1000 anos, Satanás será solto e conseguirá seduzir as nações, porque durante os 1000 anos, esses sobreviventes da tribulação que foram aprovados nos julgamentos e entraram vivos, porém ainda mortais, para o milênio, eles se casarão, terão muitos filhos e repovoarão a terra. E esses descendentes que nascerão durante o milênio são aqueles a quem Satanás irá tentar, irá seduzir, porque eles não conheceram como era o mundo antes da volta de Cristo. E então Satanás conseguirá seduzi-los e ele formará um grande exército, o texto diz numeroso como a areia do mar, que marchará em direção a Jerusalém, mas Deus enviará fogo do céu que consumirá totalmente esse exército de rebeldes. E assim será feito essa derrota final de Satanás. E após esse evento, ele será lançado no lago de fogo, onde já estavam o anticristo e falso profeta, onde todos eles sofrerão por toda a eternidade. E nesse momento começam os eventos de transição do fim do milênio para a eternidade, para o estado eterno. Então, a Bíblia fala que o céu se enrola como um pergaminho que é dobrado, e essa terra é consumida, destruída pelo fogo, como vai dizer lá Pedro em sua carta. E enquanto essa terra está sendo totalmente destruída para depois ser refeita com a nova terra, ocorre a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, dos perdidos, aqueles que morreram sem salvação, para comparecerem diante do grande trono branco de Deus. Esse é o juízo final, onde eles serão julgados, condenados, porque o nome deles não está no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo, onde já estavam o anticristo, Satanás, o falso profeta, para que todos eles sofram por toda a eternidade. E após esse julgamento final, são criados novos céus e nova terra, onde os ímpios poderão, onde os justos poderão viver a vida eterna junto com Cristo. E então no capítulo 21 é descrita a nova Jerusalém que desce dos céus, adornada como uma noiva belíssima, feita de algo que para nós nesse mundo nem existe, que seria um tipo de ouro semi-transparente, uma mistura de ouro com cristal, né? E o texto vai dando as medidas dela, é enorme, né? E também a forma como ela é feita, a decoração, a estrutura e tudo isso, e mostrando que no final os justos estarão ressurretos, glorificados, imortais, indestrutíveis e poderão viver a vida eterna com o Pai e com Cristo, desfrutando dessa vida de plena e perfeita alegria, paz e santidade. E assim, no capítulo 22, ele continua falando do rio da vida que estará lá, e faz uma exortação e um encerramento, advertindo que ninguém deveria tirar nem colocar nenhuma palavra nesse livro, né? E isso acaba se aplicando de uma forma mais ampla a toda a Bíblia, né? Porque esse livro é um livro que encerra a revelação de Deus, encerra a revelação inspirada das Escrituras. E então João encerra, e eu gosto muito do que ele diz lá no capítulo 22, no encerramento. Ele diz assim, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Né?
E assim ele faz uma exortação final, um encerramento, e aqui terminamos o livro de Apocalipse, terminando também esse estudo de bibliologia do Novo Testamento. Como eu disse, foi uma passagem bem rápida, eu vou colocar para vocês o link de um curso completo de escatologia que eu tenho também disponibilizado gratuitamente no YouTube, com 18 aulas, onde você poderá se aprofundar nesses assuntos, caso seja do seu interesse. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela graça que o Senhor me deu e tem me dado de poder realizar essa série de estudos para a edificação do teu corpo, Senhor, dos teus filhos, que são a tua igreja. Espírito Santo de Deus, peço para que grave, consolide nas mentes e nos corações, Senhor, de cada um dos que estão vendo esse estudo, dos que ainda haverão de ver no futuro, para que eles possam reter esse ensinamento. Ilumina as mentes e os corações deles para que eles possam entender e aprender tudo o que está sendo ensinado e aplicar de forma prática em suas vidas. Muito obrigado por tudo, Santo Deus. Essa é a oração que eu faço, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado de toda essa série de estudos. Foram 14 estudos, 14 quartas-feiras de estudo. Durante 3 meses aproximadamente, nós fizemos essa série de estudos. Espero que tenha sido muito útil e edificante para a sua vida. Que Deus abençoe você e até a próxima série de estudos. Quero informar para você a agenda da Batista Vila Formosa para que você continue conectado. Às quartas-feiras nós temos as quartas de estudo, quintas-feiras nós temos online com o pastor, mas eu quero dar um aviso. Excepcionalmente, no mês de setembro, nós não teremos o programa online com o pastor. Nós estamos reformulando, estamos preparando um programa todo especial, um novo visual, um novo layout, convidados especiais. Então, nós só retornaremos online com o pastor no mês de outubro. No final de semana, não se esqueça, domingo às 10 da manhã, você pode continuar acompanhando as nossas programações pelo YouTube, pelo Facebook, na transmissão online. E às 19 horas nós temos o culto presencial e online também pelo Facebook e YouTube. Para você estar conosco, você precisa reservar o dia que você vai vir, o seu lugar, porque nós estamos cumprindo os protocolos de segurança nesse período de pandemia. Se você, que não faz parte da Batista Vila Formosa, quer nos visitar, utilize esse telefone que está aparecendo aí na tela, o 0800, ligação gratuita de qualquer lugar do país, para fazer a sua reserva domingo, que você quiser estar conosco às 19 horas no culto presencial. Será uma alegria, um privilégio receber você e a sua família. Se você está precisando de uma oração, de uma orientação, você pode também utilizar o 0800 e nós teremos prazer, alegria em atendê-lo. Quero agradecer você também que tem contribuído, quero conclamar a todos que continuem fazendo as suas contribuições, doações, porque nós ainda temos muito que fazer. Além de sustentar a obra, nós continuamos ajudando famílias, continuamos na ação social trabalhando. Então, se você que não faz parte da Batista Vila Formosa, mas quer nos ajudar, quer doar, está aqui na tela todos os dados da igreja, os dados bancários. Se você quiser um comprovante, um recibo, não tem problema, nós vamos lhe fornecer e pode ter certeza que todos os recursos têm sido investidos integralmente na obra do Senhor. Se você faz parte, integrante, é membro da Batista Vila Formosa, continue participando, continue contribuindo. Temos muitos desafios, completamos 10 anos e agora temos que prosseguir. Conto com a sua participação. Foi muito bom mais uma vez estar com vocês aqui. Espero que vocês continuem sempre nos acompanhando, conectado com a Batista Vila Formosa. E quero relembrar, agora além do canal oficial, nós temos mais 3 canais no YouTube. O Vila Kids, que é destinado às nossas crianças, o Vila Adoração, com música, inclusive a participação do coro principal, além do Ministério de Louvor, e temos também o canal Vila Mulher, que é focado para as mulheres, estudos, palestras, né? E eu quero convidar você a começar a acessar esses canais também. Não se esqueça, além do Batista Vila Formosa Oficial, nós temos o canal no YouTube Vila Mulher, Vila Kids e Vila Adoração. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, se Ele mesmo nos permitir.